Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência ao nosso tópico sobre hidrogeografia. Dessa vez falaremos sobre as águas doces e mais específico aí sobre os rios, ok? Vamos lá? Pois bem, pessoal, quando nós falamos de rio, nós temos uma definiçãozinha bem fácil aí, né? Seria um canal de escoamento superficial das águas das chuvas, ou seja, por onde as águas das chuvas podem escoar por entre o nosso relevo, uma determinada porção de relevo. Ou ainda, canal de escoamento superficial que parte de uma porção mais elevada do relevo para uma mais baixa, ou seja, os rios começam em áreas mais elevadas do relevo e terminam em áreas mais baixas. Vão desaguar em outro rio, no mar ou mesmo em um lago, certo? Então, quando nós falarmos de rio, pessoal, nós temos que lembrar que são canais de escoamento superficial de águas da chuva por meio da nossa porção continental do globo, certo? Então, quando você falar em rio, você vai ter que lembrar necessariamente do seu início, que é uma nascente, né? Pode ser várias nascentes, né, pessoal? É muito difícil um rio começar com uma única nascente, né? E o seu final, ele é chamado de foz. Não é fossa, é foz, certo? E da nascente até a foz, nós temos o seu curso. Ou seja, o seu caminho total, o caminho que é percorrido desde lá da nascente até o final, ou seja, desde a nascente até a foz, certo? Para falar em curso de rio, pessoal, eu tenho que voltar num velho conhecido de vocês e de outras aulas. Esse desenho aqui que é muito legal para a gente compreender. Por quê? Porque para trabalhar a questão do curso, nós vamos levar em consideração a nascente e a foz. Como assim? Vamos para a primeira porção, galera. Aqui, ó. O chamado alto curso, ou seja, a porção mais elevada do relevo onde o rio está, consequentemente aí o seu início, certo? É onde nós podemos encontrar as chamadas nascentes. Por que é importante falar um pouquinho sobre as nascentes, pessoal? Porque as nascentes são os pontos de início dos canais hidrográficos, certo? E como elas vão surgir também é um fator interessante. Nós temos que relembrar da questão dos chamados regimes de manutenção dos canais hidrográficos, certo? Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Um rio, ele pode ser mantido pelo chamado regime pluvial, ou seja, quando ele é alimentado por água das chuvas, certo? Nós sabemos que tem local que chove o ano todo. Então, se você tem lá o rio correndo o ano todo, como é o caso do rio Piracicaba, nós temos aí os chamados rios perenes. Agora, você pega uma situação como a do Nordeste do Brasil, onde em determinada época do ano não chove, ou passa até 9, 10 meses sem chover, esse rio ele vai secar, ele só vai voltar a correr de novo quando chover de novo. São os chamados rios intermitentes. Então, perenes corre o ano inteiro, e intermitente, de vez em quando ele para, daí quando volta a chover, ele volta a existir de novo, certo? Volta ali no ponto, galera. Ó, o regime, então, pluvial, alimentado por água das chuvas. Alguns rios podem ter o chamado regime nival, quando é alimentado por derretimento de neves. É o caso de algumas nascentes do rio Amazonas, pessoal. O Amazonas não nasce no Brasil, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Então, boa parte aí dos seus primeiros canais vem aí do degelo da neve. Então, você tem um processo de regime nival. Mas também tem aí, como exemplo também, o rio Amazonas, pessoal, regimes mistos, tá? Que é quando você tem tanto nascentes que vêm do degelo da neve, né? Que vem do derretimento da neve, como também de água da chuva, certo? Então você tem um regime misto. Alguns autores chamam de pluvionival, pode ser nivo-pluvial, aí o nome é de menos, tá? Então você tem os regimes mistos. Então, para os rios existirem, ou água da chuva, ou derretimento aí de neve, certo? Pode acontecer em alguns casos, né, pessoal, alguns rios serem alimentados mediante canais que provêm de outros rios, mas aí são obras humanas e você mexe com toda a dinâmica hidrográfica e geomorfológica da região, ok? Então por isso que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Seguindo aí, galera, alto curso, nós teremos o médio curso, que é a proposta intermediária, né, que é a porção intermediária aí do rio. E partindo para o seu final, nós temos o chamado baixo curso, né? Mais próximo é da foz, mais próximo do final. Vocês vão perceber, pessoal, que o final dos rios costumam ser mais meândricos. O que são meandros?
vocês estão vendo, tá vendo no finalzinho todo cheio de curva, parece uma cobrinha toda torcida aí, são os meandros, galera. Isso acontece por quê? Porque você está numa porção mais plana do relevo, já no final, o rio já trouxe um monte de sedimento lá de cima para baixo, esses sedimentos começam a parar, o rio começa a perder velocidade, pessoal. O que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer curva, esse monte de curva que vocês estão vendo aí, que tecnicamente são chamadas de meandros, certo? Ok? Pois bem, pessoal, saiu aí do alto curso, médio curso, baixo curso, nós temos a foz, né, que seria o finalzinho do rio, ok? Existem tipos diferentes de foz também, pessoal. O autor desse desenho aí, pessoal, ele colocou aí os dois tipos para ficar fácil pra gente, tá? O primeiro tipo é a foz em estuário, quando o rio ele desemboca num único canal, como vocês estão vendo aí, tá? Você tem uma única saída desembocando ou em outro rio, ou no mar, ou ainda num lago, ok? Só que existe também as foz, pessoal, a foz em delta, que é quando o rio carrega muito sedimento lá de cima, vem transportando e deposita lá no finalzinho dele, cria esses bancos de areia que vocês estão vendo no desenho aqui de baixo, ó, forma esses bancos de areia e no final o rio ele acaba se dividindo em vários canaizinhos, forma como se fosse um leque aí no formato da letra delta, certo? É por isso que vem o nome aí de foz em delta. E pode ter rio também, pessoal, que tem os dois, tá? Foz tanto em estuário quanto em delta. É um tipo de rio de foz mista. É o caso, por exemplo, do rio Amazonas, tá? Como uma foz em estuário, eu poderia dar o exemplo do Rio da Prata, tá? Uma foz em delta, o Nilo é muito conhecido, né? E uma foz mista, o rio Amazonas, tá? Que ele tem tanto uma parte em estuário quanto outra em delta, certo? Rio, galera, olha a importância do que nós chamamos de rio. Olha aí um curso, ele de novo, meu curso desenhado aí, tá? A partir do momento que você tem um canal de escoamento superficial, você tem o chamado rio. Quando esse rio, pessoal, você considera também todos os canais que vão desembocar nele, criando aí uma hierarquia, nós temos a chamada rede hidrográfica, ou seja, um conjunto hierarquizado de rios. Hierarquizado por quê? Porque só de bater o olho aí, pessoal, estão percebendo que todos os canais mais fininhos estão desembocando no principal, certo? Como que eu sei que é principal? Porque está desenhado até mais grossinho aí, eu deduzo que ele tem uma quantidade maior de água. Se ele tem uma quantidade maior de água, é porque ele está recebendo água de todos aqueles outros que estão desaguando nele, certo? E que provavelmente ele vai estar num local mais baixo. Por quê? Porque todos esses rios que vocês estão vendo aí, que estão desembocando nele, estão nascendo em áreas mais elevadas, estão correndo até a área mais baixa, onde encontra esse rio principal aí, estão vendo? Mas calma, galera, não podemos confundir, tá? Quando eu trabalho a ideia de rede hidrográfica, eu estou considerando um conjunto hierarquizado de rios. Por exemplo, aí um rio principal e os seus afluentes, que são esses rios que desaguam nele, ou ainda tributários, tá correto também falar rios tributários, tá? Se eu considerar só o conjunto hierarquizado de rios, eu tenho uma rede, certo? Ah, professor, então é uma bacia hidrográfica. Não, cara. Tem diferença entre rede e bacia. Rede hidrográfica, eu só estou considerando esse conjunto hierarquizado dos rios, certo? Por exemplo, o rio principal e os seus afluentes, ok? Isso é uma rede. Agora, se eu considerar também, pessoal, a porção do relevo que é drenado por esses rios, aí sim eu tenho a chamada bacia hidrográfica. Lembrando que nesse desenho que eu acabei de colocar para vocês, o relevo está sendo representado aí por curvas de nível, que nós já estudamos em outras aulas, certo? Definição de bacia. Determinada porção do relevo que é drenada por uma rede hidrográfica. Ou seja, se eu considerar só os rios, eu tenho uma rede. Se eu considerar os rios e toda a porção do relevo que eles drenam, aí sim eu tenho um conjunto maior chamado bacia hidrográfica. E lembra que eu falei para vocês, pessoal, no desenho anterior da rede hidrográfica, que você tem os rios menorzinhos aí, os afluentes tributários, jogando as suas águas no rio principal, e que com certeza o rio principal está numa área mais baixa? Pois é, galera, daí que vem o nome de bacia hidrográfica. Dá uma olhadinha, ó, nisso que eu vou colocar na bacia hidrográfica agora. Olha o desenho da bacia hidrográfica, ó. Coloquei as nascentes, estão vendo? Tá certo? Pois bem, pessoal, nós vimos então que os rios eles correm das nascentes até a foz. Vocês vão perceber que todos esses rios afluentes estão desaguando no rio principal, certo? Isso significa o quê, pessoal? Que esse rio principal
ele está numa área mais baixa, por isso que está recebendo essa grande quantidade de água, como se você tivesse uma calha de um lado e outra calha de outro. Isso, se você perceber, pessoal, forma uma bacia, se você olhar de perfil. Sabe o formato de uma bacia? Ó, as nascentes nas áreas mais elevadas e esse riozão principal na área mais baixa, como se fosse no centro da bacia. É daí que vem o nome bacia hidrográfica, porque realmente o formato, pessoal, lembra muito uma bacia, tá? As nascentes estão em locais mais altos e o rio principal está na área mais baixa e recebe toda essa água. Só dando uma dica para vocês, pessoal, como que vocês conseguiriam delimitar essa bacia hidrográfica? Simples, meu. Se você tem aí, ó, esse mapa, essa carta com as chamadas isolinhas, com as curvas de nível, pessoal, eu posso deduzir o quê? Que as nascentes estão próximas de locais altos, certo? E nesse mapa, ó, todas essas porções que eu acabei de colorir agora são áreas que com certeza são mais altas. Vocês já entendem um pouquinho de curva de nível, vocês sabem como é que funciona. São áreas mais elevadas que provavelmente terão topos de morros, né? Que eu estou indicando aí com cores, com xizinhos vermelhos. Aí é simples, amigão. Você só vai seguindo as curvas de nível e interliga os topos de morro. Vocês vão perceber o que, pessoal? Que nas bordas das bacias nós temos as chamadas nascentes, né? Como eu falei para vocês, nas áreas mais altas, certo? E que esses rios vão correr, como se fossem duas calhas, né? A calha direita e a esquerda aí, e vão desaguar no rio principal que está indicado aí mais com um traço mais grosso aí, bem no meio dessa bacia, estão vendo? Essa é a ideia de bacia hidrográfica. Percebem o quanto é importante, pessoal, ter a ideia do relevo? Posso dar uma dica para vocês? Vejam aqui embaixo, olha isso, ó. Esse é um modelo 3D, pessoal. Nós temos duas bacias hidrográficas, né? Uma cor mais verde escura, outra em um tom mais verde clarinho. Vocês vão perceber que tanto em uma quanto em outra, se percebe claramente ali o local do relevo onde tem um rio principal percorrendo. Estão vendo? Ó? Acho muito legal essa ideia aí para poder observar como é que funciona tridimensionalmente o que seria uma bacia. As linhas vermelhas que vocês estão vendo no tridimensional, pessoal, vocês vão perceber que são topos de morro, que é exatamente os xizinhos vermelhinhos que eu assinalei no exemplo ao lado que vocês estão vendo agora aí, ó. Então olha aí o desenho aqui de baixo, ó, o modelo 3D, ó. Toda essa linha vermelha equivaleria à linha vermelha do desenho ao lado aí da bacia hidrográfica, certo? Só que é um modelo 3D, fica bem melhor para nós observarmos, certo? Vocês vão perceber que tem um riozinho principal correndo aí, um monte desaguando nele. Ó. Dá para perceber umas feições do relevo, onde com certeza tem canais hidrográficos, formam riozinhos aí que vão desaguar nos rios principais. Ok? Viram que o relevo é muito importante, né, pessoal? Sim, realmente ele é muito importante. Tanto é que a gente até define os rios de acordo com o relevo, pessoal. Vocês já devem ter visto essa definição, ó, de rio de planície e rio de planalto. Rio de planície, pessoal, são rios que correm em áreas mais planas, são rios ali ideais para navegação, por exemplo, certo? Agora, os rios de planalto já correm em áreas de declive, então ganham uma velocidade muito maior, tem um potencial hídrico muito grande para gerar energia hidrelétrica, é maravilhoso, né? Então os rios de planalto para gerar energia são os melhores, certo? Só que para navegar já é meio complicado, né, pessoal? Imagina colocar um barco e descer uma catarata como essa que vocês estão vendo aí, ficaria meio complicado, né? Então, rio de planície são rios que estão em áreas de planície. Rios de planalto são rios que estão em áreas de planalto. E a utilização de um e de outro, obviamente, que vai depender da sua condição de relevo. Agora, olhem isso aqui, galera. Muito legal esse desenho, esse modelo 3D que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Ele mostra pra gente o que seria a ocupação de uma bacia hidrográfica, tá? Ano a ano, quero que vocês vejam agora, ó, iniciando, ó, 1900, você tem a bacia ali, ó, no modelo 3D, todos os canais hidrográficos formadinhos, aí conforme vai passando as décadas, vão se formando os bairros, tá vendo? Vocês vão perceber que vão sumindo alguns canais, pessoal, por quê? Porque onde era para ter ali nascente, vai fazendo o quê? Vai asfaltando, cara. Vai asfaltando, vai criando loteamento, vão sumindo muitos canais hidrográficos. Os que sobram, que são os maiores, são feitas obras ali para mudar aquelas curvas dele, deixam eles mais retos, até formar a cidadezinha em 2010, como vocês estão vendo. Eu acho muito, muito, muito legal essa animaçãozinha, pessoal. Vale a pena, mesmo depois aí de eu passar esse vídeo com vocês voltarem, assistirem de novo, ver aí, ó, década a década, como vai se formando, como é a formação de bairros, de uma cidade, junto a uma bacia hidrográfica. Porque você fala bacia hidrográfica, o cara imagina um negócio perdido no meio do mato. Não, cara. Todos os locais do relevo do sítio urbano são
bacias hidrográficas, como vocês podem ver. Qualquer parte da cidade está inclusa em uma bacia hidrográfica. Uma cidade como Piracicaba é formada por muitas microbacias. Tá? Então você tem muitas microbacias dentro de uma cidade, como é o caso de Piracicaba, e os exemplos seguem abaixo, e depois vocês acompanham e ver como funciona essa dinâmica aí, ok? E só para a gente finalizar, galera, vamos falar sobre os principais rios e bacias fluviais do mundo. Eu vou destacar alguns aí por continentes, tá? Começando aqui pelo Brasil, galera, Rio Paraná aí no número 10, ó. O Rio Paraná mais o Paraguai, que é o 11, mais o 12, que é o Rio Uruguai, vão formar aí a grande bacia do Rio da Prata, né? Número 9, Rio Amazonas, né, pessoal? Maior do mundo aí em extensão, em quantidade de água e tudo mais, né? Lá na América do Norte, ó, o Rio Mississippi, número 6. Na Europa, na África, nós temos o Nilo, pessoal. Acabei de destacar agora, importantíssimo, tanto para as aulas de história como de geografia, né? Na Europa, o número 26 aí, nós temos a bacia do Rio Reno-Ruhr, né? Que cruzam aí as principais áreas urbanas industriais da Europa. O Rio 25 aí, que é o Danúbio, que corta a maior parte do leste europeu. Partindo aí para a Ásia, desculpa, para o Oriente, partindo para a Ásia, né, pessoal? Só que na porção do Oriente Médio, o 22 e o 23 são os rios Tigre e Eufrates, também muito importantes aí para a aula de história, tá, pessoal? Continuando na Ásia, rio Yenisei, que é esse rio número 15 que vocês estão vendo, ou ainda o rio Ganges, na Índia, aquele que o pessoal joga corpos, né, de pessoas falecidas e lavam roupa, é um rio realmente muito importante até para a religião deles, né? Número 19, o rio Mekong, ali que cruza todo o sudeste asiático. E o número 20, pessoal, é chamado Rio Azul, né, que seria o rio Yangtze, na China, onde tem ali a hidrelétrica das Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo. E eu poderia ainda destacar vários outros rios, como, por exemplo, o Rio 21, aí mesmo na China, que seria o Rio Amarelo, entre outros, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei os principais, depois vocês dão uma olhadinha aí nessa legenda e acompanhem para saber aí onde ficam os principais rios do mundo, ok? Qualquer coisa me procura, estou à disposição. Abraço para vocês e até a próxima!